Boa noite, meu nome é Antônio José Gomes. Eu vou descrever para vocês a máquina geradora de energia que abastecia todo o planeta Terra. Esse complexo gerador foi feito por Deus. As outras pirâmides posteriores foram feitas pelos homens, usando dessa energia e da tecnologia recebida por Deus, que começou o início do exercício do poder gerado por homem, um falso poder. Estes eram os frutos do paraíso. Aqui podemos ver, eu estive no Egito, eu sou especialista em mármore e granito. Eu estive frente a essa pirâmide, inclusive palpando, examinando todas. Essa pirâmide, Kefren, aliás, Quéops, Kefren, Miquerinos. Todos acham assim que como foram feitas as pirâmides, né? Esses blocos enormes, de onde vieram, como foram colocados e tudo mais. Pois eu tive lá e não tive dúvida quando percebi, né? Quando examinei, percebi que a montanha com alguns relevos, tá? Essa Quéops, que é a primeira direcionada ao Vale do Nilo, essa montanha, ela começa por aqui assim, tudo mais, levantando, né? E ela vinha, e ela passava mais ou menos nessa posição, entendeu? E chegando mais ou menos quase que no topo dessa pirâmide menor. É uma altura de 140 e poucos metros. Então, houve um nivelamento nessa montanha, tá? Como dizem, os blocos, como foram feitos, né? Levantados esses blocos. Mas o mais incrível é como foi feito esse nivelamento. Que força, que máquina, que energia que foi usada, né? Para fazer esse nivelamento da montanha, que não, isso não é terra. É uma montanha de calcário, né? Duro, mole e médio. Se colocarmos hoje uma patrol, um trator esteiro, o que quer que seja, ele não consegue, ele vai parar, né? Sua força, a tecnologia que nós conhecemos não consegue desbastar essa montanha. Vai ser feito uso de dinamite, certo? O uso de hoje. Mas não existe sinal de dinamite. É um nivelamento perfeito, tá? Que ocupa uma área muito grande, acho que uns 50, 60, talvez 100, sei lá, campo de futebol, tá? Um nivelamento da montanha. Deixando alguns declives aparelhados e foi deixado 3 elevações. Essa e aquela, esculpida de forma de degrau, tá? Até um ponto, até uma altura assim. Depois os blocos que daí saíram, né? Eles retornaram à pirâmide para completar, né? O projeto a ser executado, certo? Então isso aqui é uma coisa, né, incrível que foi feito. Então eu vou escrever mais ou menos para vocês como isso foi feito. Tá? Aqui nesse pedaço aqui, gente, eu estou falando isso porque eu tive 3 avistamentos com naves extraterrestres, entendeu? 3. Nos meus vídeos anteriores eu falo sobre isso, certo? Então, por esse avistamento, uma força me levaram no Egito e foi me revelado tudo isso. Então, aqui embaixo, nesse lado aqui, eu estou pondo aqui, um barranco alto nos 12 metros, mais ou menos 30 para chegar até aqui. E nesse lugar, se você chegar lá, você pode ver os degraus, parece 5, 6 degraus, que acompanham 240 e poucos metros de distância, de fora a fora, os degraus que ele identifica, enfim, que ele
nos prova que foi que ele sobe até mais. Então até aqui mais ou menos rocha viva, feita integral. E os blocos voltaram para compor a medida exata no projeto a ser executado, que são as 3 pirâmides. Né? Esse material que é liso aqui, ele desce, tá? Ele chega até aqui, nesse ponto mais ou menos. Tá? Aqui foi colocado um aparelho receptor de energia gerada de raio cósmico, né? Os raios já qualificados, e era mais ou menos espécie de um laboratório. Tá? Então ele elaborava esses raios, fazia, né, enfim, uma, um trabalho muito bem feito, e daí geravam algumas energias muito importantes. A energia de repulsão, a energia de atração, né? e, e era distribuído daqui do Egito para todo o Egito, para todo o nosso planeta. Onde se movimentava máquina, naquela época movimentavam as máquinas voadoras, entendeu? Né? São as naves. Elas percorriam todo o planeta, né? Então você vai ver marca dessas tecnologias na Grécia, em Roma, aqui no Peru, no México, né? Inclusive esses raios ele era transmitido e abrangia várias pirâmides que compunham a Terra, que era o ponto de apoio. Por exemplo, a pirâmide do México, né, que é a pirâmide do Sol, ela recebia essa energia, né, e ela era armazenava e, e depois ela transmitia para os aparelhos dependentes dessa energia. Cada uma dessas pirâmides, ela tem no seu núcleo, né, no seu centro aqui, um retentor de energia. Então ela formava 3 gigantescos acumuladores para que pudesse transmitir essa energia para todo o sistema terrestre, certo? Então esse era o fruto do paraíso, onde o homem desfrutava de tudo esse poder para a sua sobrevivência. No entanto, lá na Bíblia você vai encontrar assim, no momento que o homem comeu do fruto da árvore proibida, Deus o expulsou do paraíso, isto é, expulsando do paraíso, ele tirou a tecnologia e tirou também a energia, né? E o homem teve que tirar o suor o seu alimento com o suor do seu rosto, está escrito lá. Então você pode ver que antes o homem não precisava de trabalhar, né? Ele só comandava, era uma facilidade. E dessa forma, essa, por exemplo, aqui, essa pirâmide, ela tinha uma placa receptora aqui. E aqui desse outro lado da pirâmide, que é maior, também tinha outra placa receptora. E aqui, a frenha central aqui, esse aparelho, ela transmitia para essa placa e para essa placa. Então daí que formava os 3 gigantescos acumuladores, né? Você pode ver o sinal aqui do outro lado tem outro sinal, certo? E assim era o paraíso naquela época. Mas Deus tirou tudo isso porque o homem abusou da liberdade que lhe foi dada e usou desse falso poder para escravizar seus próprios irmãos, né? É a adoração a Deus estranho. Se você for no templo de Karnak, né, em Luxor, né, que eu estive lá, tem alguma coisa do vídeo anterior aqui, você vai ver as idolatrias, né? Eles faziam os deuses e adoravam assim o jacaré, o macaco, o falcão, o hipopótamo, né? Enfim, que era o crocodilo, não é outro mais lá, né? Algum tipo de aves, que eram os deuses dele. Quer dizer, deixando, afastando, virando as costas para o Todo-Poderoso que deu tudo isso a eles. Por isso, sim, Deus tirou toda essa tecnologia e colocou o homem para trabalhar e se alimentar com o suor do seu rosto, certo? Tudo isso aconteceu, foi o que aconteceu. E então estou falando isso aqui porque depois de mais de acho que 3.000 e poucos anos, né? Deus, pela misericórdia e tudo, ele enviou seu Filho muito amado, Jesus Cristo, e nos deu o ensinamento. E nós, né? E por que tudo isso
que aconteceu. Seria necessário? Claro, né? Se você procura na Bíblia, você vai entender que nós cometemos erro gravíssimo nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. E Deus, pela sua misericórdia e amor por nós, criou a terra, que tudo que nela há, e fez esse paraíso para nós. E depois, sim, Ele, com todos os erros que cometemos, Ele continuou assim misericordioso, enviou seu Filho Jesus para nos perdoar o pecado, não o pecado de Adão, né? Porque nós não temos nada a ver com Adão, apesar de ser um homem bom, o primeiro, o pai de toda a humanidade, mas o que ele fez não é necessário que nós possamos pagar por isso. Então, nosso pecado foi aconteceu nas regiões celestiais. E ele nos está enviando gradativamente para ocupar o corpo, conforme Jesus Cristo ocupou o corpo de uma mulher, nós estamos vindo e ocupando o corpo de uma mulher, né? Assim, sendo gerado, o nosso corpo sendo gerado pela mulher. E nós ocupamos esse corpo lá, na semente já, convivemos assim, os 9 meses juntos, e depois a luz nos é dada, né? E nós somos assim, nascemos assim, quase que esterilizado do mal, e depois as coisas, os adultos vão nos envenenando com os venenos da serpente, né, que é o seu próprio veneno, e nós caímos novamente nos pecados. Mas a única luz, o único poder que pode nos curar desse veneno é Jesus Cristo, né? Então Ele nos perdoou o nosso pecado, nos deu esse período de vida, Ele nos resgatou da mão de todo mal, de todo inimigo, nos ensinou e continua nos ensinando hoje por meio do Evangelho, né? E nos tornamos por Ele, olha que maravilha, filho adotivo, né? Para podermos voltar para Deus. Porque o pecado que cometemos foi contra Jesus, contra o Deus Todo-Poderoso e contra todos os justos do universo. Porque na verdade o universo é todo habitado, né? E o universo é todo habitado e... Opa, um minutinho só. Me deu uma passadinha aqui. Deixa eu dar licença um pouquinho, deixa eu voltar um pouco aqui. Porque é problema, não tem facilidade para essas coisas, né? Então, o universo é todo habitado, né? E no pecado nós cometemos lá. Olha que maravilha que tudo isso aconteceu, gente. E nós estamos vindo gradativamente, até o momento, posteriormente, até o final dos tempos, haverá uma avaliação, né? Todos que por aqui passaram estão presentes e estaremos lá para receber uma avaliação. E ficaram com aquilo que escolhemos, gente. Aquele que escolhe o lado que não é o lado de Deus, vai ficar ao outro lado. Aquele que escolhe o lado de Deus, o lado de Jesus Cristo, que é maravilhoso, que é perfeito, que é o bom, será separado. Daí sim haverá um novo paraíso, uma coisa maravilhosa para todos aqueles que por aqui passaram. Certo? São todos iguais perante a Deus. Não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem nada, porque é a máquina que demonstra isso aqui, a máquina do nosso corpo, né? Mas dentro de nós, quer dizer, dentro do corpo, o corpo é uma veste, né? Dentro do corpo nós estamos aqui, ocupando essa máquina para fazer o bem e o mal, né? E é um entendimento maravilhoso. Me atrapalho um pouquinho no falar, porque eu não quero escrever, eu quero falar, que a palavra de Deus venha para mim. E muitos não entendem, muitos estão entendendo e ainda entenderão. E eu acredito que isso seja uma ferramenta muito poderosa para mostrar ao homem o sentido da sua vida, o porquê da sua existência, de onde viemos, por que viemos e para onde vamos. É lógico, voltaremos com Jesus para a nossa pátria, nossa família, né? E que não é aqui, é nas regiões celestiais. Tá bom? Amém. Um beijo para vocês. Espero que tudo tenha pelo menos entendido e vai passando. Comenta isso, tá? Não precisa comentar não com um especialista espiritual nem nada. Você pensa,
pede para Deus, e ouça a palavra dele no Evangelho de Jesus Cristo. E depois sim, você vai ouvir a palavra dele, encontrar com ele, você vai ser libertado e você fará terá seu próprio entendimento. Ok? Um beijo e que Deus nos abençoe.